Eu sou um filho amado de Deus que luta contra sexualidade, compulsão financeira, orgulho. Meu nome é Felipe. Que testemunho forte. E o próximo será o seu, com certeza. Deus já está fazendo algo especial nessa noite em nosso meio. Eu tenho a alegria de poder trazer a palestra dessa noite, que está na sua apostila, na página 109. É a mensagem de número 12, que tem como tema Vivendo uma sexualidade bem resolvida. E o testemunho do Márcio destaca bem como é possível a cura e a restauração completa na área da sexualidade nas nossas vidas. Eu quero começar com uma verdade bíblica escrita em 1 Coríntios 6,19, que diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Deus nos criou para a sexualidade. A sexualidade foi um desejo do coração de Deus para o homem e para a mulher. Duas histórias verídicas destacam no meu coração quando eu comento desse assunto. O grande teólogo Agostinho de Hipona estava caminhando numa rua, um tempão depois dele ter se convertido. E aí, uma mulher que conhecia o passado pervertido sexualmente dele, ficou toda ouriçada quando o viu passar e gritou: Agostinho, Agostinho, você não lembra de mim? Aí ele olha para ela com calma, provavelmente respira fundo e faz uma rápida oração mentalmente, olha para ela e diz a clássica frase: pode até ser você, mas já não sou mais eu. E continua andando. Simplesmente porque Deus o transformou para ser uma pessoa completamente diferente em sua sexualidade. E o 30 Semanas vem para ser um divisor de águas na história da sua sexualidade também. Pode até que seja que você tenha feito coisas que você não se alegra quanto ao seu passado sexualmente. Mas a intenção é que você possa olhar para o seu passado e fazer a mesma afirmação que Agostinho fez. Pode até ter sido eu no passado, mas hoje Cristo vive em mim, eu tenho uma nova história. Tudo aquilo que aconteceu de ruim no nosso passado, hoje pode ser o nosso testemunho, assim como ouvimos aqui nessa linda história. Então, Deus ele nos criou e trouxe porções de sua essência. Existem canais de comunicação no mundo em que vivemos que vão falar de sexo de forma exagerada ou sexo demais. Outros, reprimidos pela religião, tabus, timidez, culpa, vão tentar falar de sexo o mínimo possível. Mas quando olhamos para a Bíblia, vemos que há como dialogar e viver sexualidade na dose correta e da forma que Deus sonhou. Certa vez conversando, um repórter falando com o pastor Nelson Júnior, do Escolhi Esperar, falaram assim: olha, esse é o pastor que é contra o sexo. Ele falou: não, ao contrário, eu sou a favor do sexo. Só que, claro, da forma que Deus nos traz. Então, eu quero partir do pressuposto que todos nós, de alguma forma, precisamos de um toque de Deus na nossa sexualidade. Não há ninguém que não tenha vivido algo indesejável quanto à sua sexualidade antes. Seja a exposição a uma imagem pornográfica, que cientistas dizem que pode repercutir na mente de uma pessoa por mais de 30 anos, sem que ela esqueça disso. Ou quem sabe, um abuso sexual de alguma forma, sendo recebido por um infantil, por um incapaz, ou em uma situação onde houve
força excessiva e a outra pessoa não gostaria de se envolver sexualmente. Então, todos nós precisamos olhar para a nossa sexualidade. Porque sexualidade é um assunto que, a partir dela, algumas coisas tocam nas nossas emoções. E coisas que vêm das nossas emoções tocam na nossa sexualidade. Como se ela fosse uma rede. No nosso profundo, no nosso íntimo. E a sexualidade, ela tem a ver com intimidade. Deus nos criou para a intimidade. Deus criou o homem do barro da terra e do sopro de sua narina. E eu costumo dizer que a narina de Deus é bem limpinha. Então somos metade terra e metade céu. Nós fomos feitos à luz de Deus. E Deus, Ele nos fez com o seu sopro. É fácil você sentir o sopro de alguém? Se eu soprar daqui, o Claudião pode sentir lá? Não. O sopro tem a ver com proximidade. Deus já nos gerou na proximidade. E Ele fez a mulher da costela do homem e também de seu sopro. Os homens não precisam se preocupar em tentar entender as mulheres. Porque quando a mulher foi criada, o homem estava dormindo. Nós perdemos esse capítulo. Mas isso não nos isenta da missão, como homens, de amar. Amar a mulher. E amar é uma ótima saída para quem não consegue entender. Tem gente que entende alguém, mas não ama. Homem, receba força nessa noite para amar sua mulher num novo nível, ainda que você não a entenda. Aleluia. Meu irmão quase deu um mortal para trás ali. Então, nós precisamos olhar para a sexualidade como algo que Deus deu de presente, remete à intimidade e tem a ver com homem e mulher. Desde o início a proposta em Gênesis é essa. Pois deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Sabe por que na estatística da Bíblia não se contava mulheres? Porque para os judeus, quando se falava de homens, também se falava das mulheres, eles eram um só. A gente pensa que é uma estatística machista, mas é porque para eles, à luz dessa revelação de que homem e mulher são um, se tinham ali 3.000 homens, líderes de família, tinham 3.000 mulheres. Uau! Tamanha é essa revelação. Outra revelação sobre a sexualidade. Claro, no contexto de casamento, onde ela é devidamente criada e constituída por Deus. A Bíblia diz que no fim do mundo, no fim dos tempos, Jesus, o Cordeiro de Deus, irá se casar e terá núpcias com a noiva, a igreja. O casamento, ele não é, de alguma forma simples, só uma opção ou uma escolha. O casamento é uma revelação. Olhando na eternidade, Jesus vai se casar com a noiva, a igreja, nós. E Deus empresta para a humanidade essa revelação. Como se Ele dissesse, gente, vai ser tão legal Jesus e a noiva se casando, que eu quero emprestar para a humanidade esse privilégio também. Para que homem e mulher possam desfrutar de tamanha intimidade. É um presente. É um desafio dizer, quanto à nossa carne, mas você casado, reflita. Você se sente culpado antes de ter uma relação sexual ou depois com seu cônjuge? Se de alguma forma vem um senso de culpa, de algo impuro, impureza, ou de qualquer tipo de distorção, há aí algo para ser tratado. Porque a Bíblia, quando ela fala do homem e a mulher coabitando, ela usa a expressão Shekinah, que é a glória de Deus. Para os que conhecem mais de Bíblia, quando a arca foi trazida ao tabernáculo, quando o templo se encheu de luz e de fumaça, a Bíblia traz o prazer do homem e a mulher no casamento com a mesma glória. Quando o homem e a mulher, dentro do casamento, estão tendo uma relação sexual, Deus está vibrando, comemorando e alegrando. Porque Deus é santo e Ele deseja uma sexualidade santa para nós.
Quando a gente fala num Brasil com um contexto católico, de votos de castidade e bagagens que dão um jugo a este assunto, falar de sexualidade na mesma página de santidade é quase impossível para eles entenderem. Mas a intenção de Deus é justamente essa, que haja sexualidade com a santidade. Embora a santidade se desdobre em várias outras coisas também. Então, todos nós fomos feitos para a sexualidade. E enquanto crianças, adolescentes, jovens adultos, solteiros e casados, precisamos abraçar a luz de Deus para essa área das nossas vidas também. Quando as pessoas falam que para que se revele o caráter verdadeiro de alguém, eles dizem, dê essa pessoa poder, status ou sexo, não é? Todo mundo diz, a área de fraqueza do ser humano está em dinheiro, poder e sexo. A sexualidade é um assunto importantíssimo, acho que não é necessário nem mais muita explicação. Mas há um problema a enfrentarmos. A sexualidade distorcida, está aí na próxima página. Existe a sexualidade pura, santa, desejada pelo coração de Deus para nós. Deus deseja sexualidade sadia para você que é casado. E você solteiro, Deus não se esqueceu de você. Deus sonha uma sexualidade sadia para você no casamento também. Quem sabe um solteiro entrou aqui só para se alegrar com essa palavra nessa noite. Já se deu bem, mas ouça até o final. 1 João 2,16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Deus oferece à humanidade sexualidade sadia. E o maligno, através do mundo, oferece à humanidade sexualidade distorcida. Alguns incorretamente pensam que o pecado original de Adão e Eva no jardim no Éden foi o sexo, mas não foi isso. Foi a desobediência quanto a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E que coisa louca, né? Parênteses aqui. Adão e Eva, antes de comerem o fruto, já conheciam Deus? Sim ou não? Sim. Todo o bem possível eles já conheciam. Quando eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade, eles estão aprendendo agora sobre o que? Se o bem eles já conheciam? Só o mal. A vida é feita de escolhas. E nós podemos escolher caminhar do lado do bem. Mas a desobediência, ela despreza o bem que já temos e inclui, ainda que como ilusão, o mal. Por isso, a sexualidade é um assunto de extrema importância, porque através dela, muitos males entram. Muitos males se instalam. E a partir dela, muitos males se transmitem, de ordem espiritual, emocional, ou até mesmo física. As DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Então, alguns sintomas que estão ligados à distorção sexual, veja aí em tópicos. A depressão, a culpa, baixa autoestima, insegurança, angústia, ansiedade, compulsividade, impotência sexual. Olha que interessante. Quem sabe você está aqui nessa noite, eu me identifico com essa abordagem. Quem sabe estou tentando vencer algumas dessas áreas aqui nesses tópicos, mas não estou conseguindo como eu queria. E aí, permito que Deus me restaure na minha sexualidade, de tabela, eu acerto num assunto desse. Por quê? Eu permiti que Deus trate a raiz. Então, às vezes eu olho para a minha ansiedade e tento, de alguma forma, vencê-la com tudo, mas ela é subproduto da sexualidade. Quando eu trato na sexualidade, eu resolvo um desdobramento dela. Algumas coisas que você está tentando vencer são galhos, outras são raízes. Se você ainda não conseguiu vencer uma área da sua vida, tente essa abordagem. O que será que é a raiz que me leva a isso? Com certeza, o Espírito Santo trará luz de cura para a sua vida. E aí algumas perguntas importantes. Você pode assinalar aí na sua apostila.
se assim você quiser? Primeiro, você já foi abusado ou violentado sexualmente quando criança? Segundo, você foi apresentado precocemente ao sexo ou material pornográfico? Sim ou não? Terceiro, você tem problemas com pornografia e masturbação? Lembrando que aqui não é um ambiente onde quem enfrenta uma luta nessa área é rejeitado. Ao contrário, estamos aqui preparando tudo isso para que haja cura na sua vida se você sofrer nessa área. Você está no lugar seguro. Você está no melhor lugar possível para quem tem uma luta nessa área. A nossa intenção não é, de maneira nenhuma, te fazer sentir desconfortável, mas com a sensação de que você chegou em casa. Quarto, você tem motivos para esconder suas atividades sexuais? Quinto, você faz promessas ou estabelece regras para si mesmo em relação a seu comportamento sexual que não consegue cumprir? E sexto, você fez ou faz sexo com alguém que não queria fazer? O querer é algo importante no processo de recuperação. Quando eu comecei a frequentar este ambiente, há cerca de 7 anos atrás, alguém falava isso. O 30 semanas consiste na seguinte afirmação: Deus, eu quero querer a vontade de Deus. Nós precisamos alinhar o nosso querer. Paulo, no início de sua caminhada, ele afirmou o seguinte, a gente já ouviu falar. O bem que eu não quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Mas esse não é um discurso de quem peca à torto e à direito. Esse discurso foi no início da caminhada de Paulo. Paulo aprendeu a vencer e viver pelo Espírito. Não se embriaguem do vinho que causa libertinagem, mas sejam cheios do Espírito Santo. E aí no fim da carreira dele, ele tem um discurso completamente diferente do começo. Ele diz assim, eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, podemos decidir nessa noite se queremos ficar com a cura de Deus ou se queremos ficar com as desculpas que temos dado. Uma pessoa que é boa em dar desculpa, ela se torna PhD só nisso e perde habilidade em todas as outras coisas. Uma pessoa que vence as desculpas, ela é liberta para se tornar boas em coisas produtivas. Se tornar uma boa pessoa em coisas que são boas. E aí, o nosso segundo ponto aí é a sexualidade curada. Veja bem, a sexualidade santa que Deus propõe, a sexualidade distorcida que o mundo oferece, e aí talvez no seu interior haja uma pergunta que você nunca conseguiu botar em palavras. Dá a impressão que só vai viver uma sexualidade pura quem não passou por situações ruins como você. A pessoa veio ao mundo e nunca foi abusada, nunca participou de algo ruim lá fora, e aí então, essa pessoa tem uma sexualidade ok. Não. Essa terceira versão que estamos falando aqui é exatamente para as pessoas que falharam em ter uma sexualidade pura, tiveram uma sexualidade distorcida, mas por causa do sangue de Jesus na cruz, hoje elas podem viver uma sexualidade curada. Deus ele tem uma nova história para pessoas que foram acidentadas na sexualidade. Lembra a história do bom samaritano? Havia um homem naquela estrada que apanhou e estava largado na estrada. Passaram um levita e um sacerdote e não o ajudaram. E a gente se compara, não podemos ser como aqueles dois, que eram os prováveis que não ajudaram. Só que há uma outra versão, podemos ser o bom samaritano, que passou por lá e ajudou. Mas quem sabe você está aqui nessa noite, e ao olhar para a sua sexualidade, você se identifica com a pessoa que estava no caminho, acidentada e agredida. Um dia eu vou fazer a pregação sobre a pessoa espancada no caminho.
Porque a gente fala do samaritano, fala de quem bateu, mas às vezes a gente é quem apanhou e estava no caminho. Eu quero te dizer que se você sofreu um abuso, algum tipo de violência, algo invasivo, você não é culpado nessa história. Você está aqui para ser curado, mas você não pode viver com um discurso de vítima. Você precisa viver com um discurso de filho e começar a sua restauração. Para alguns, a jornada de restauração na sexualidade vai ser mais longa. Para outros, nem tão longa. Mas a verdade é, todos podem ser restaurados. Vamos ficar com essa verdade. 1 Tessalonicenses 4:3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. E a imoralidade sexual, ela é de alguma forma diferente somente do ato sexual. Porque a imoralidade sexual está atrelada a uma forma de conversar e muitas vezes uma forma de pensar. Uma forma de vencer a sexualidade propriamente consumada é dar 2 passos para trás. Se alguém tem dificuldade com pornografia, masturbação, o ato consumado, quem sabe você entrou aqui vivendo uma situação de adultério e precisa de socorro imediato. A melhor forma de vencer o pecado sexual consumado é dar um passo para trás e vencer no que você fala. Depois de vencer a sua fala acerca disso, você pode dar mais um passo para trás e vencer no que você pensa. Porque um pecado nunca é consumado do nada. Primeiro ele é pensamento, depois ele é uma conversa, uma apologia, um descuidado, e depois ele vem a ser consumado. É muito difícil vencer o pecado aqui na linha de frente. Porque até aqui a carne já se inclinou em pensamento, em palavras e bum, só falta realmente cair. A gente tem como batalhar de forma inteligente contra o pecado, mudando as nossas conversas e as nossas companhias, e também mudando o nosso jeito de pensar. Uma mentalidade imoral sexualmente, ela não se tornou uma mentalidade imoral do nada. Foi uma sequência de pensamentos, imagens e situações, conversas. Eu costumo dizer que um hábito, ele não é um hábito do nada, ele é o conjunto de práticas. Uma má prática feita diariamente vira um hábito. Como que se muda esse hábito? Com novas práticas. Você tem ouvido na nossa igreja, quer resultados diferentes, tem atitudes diferentes. E como uma mentalidade se constitui? Através de pensamentos. Por isso é importante demais, aquele que está de pé cuide para que não caia. Quando um pecado sexual vem em pensamento, pedimos perdão para Deus imediatamente e purificar nossa mente de novo. Porque é exatamente assim que o diabo quer. O diabo não traz um muro e instala ele. Ele joga um tijolo, joga um saco de cimento, joga a pá, daqui a pouco joga um funcionário dele, daqui a pouco o que era um tijolo vira um muro. Por isso precisamos vencer nessas 3 esferas. Mas não deixar que a tentação chegue na hora mais difícil. Como, por exemplo, Sansão acabou cedendo. Então eu e você podemos ser diferentes desse mundo e decidirmos ser santos na sexualidade. A Bíblia diz, Deus nos liberando, sejam santos porque eu sou santo. Os santistas usam esse texto indevidamente no Brasil, no país do futebol. Mas Deus não está dizendo, gente, eu não vou aceitar ninguém santo, vou matar vocês se vocês não forem santos. Não, Deus está dizendo, filhos, porque eu sou santo, vocês podem ser santos. Vocês têm um referencial, um sumo sacerdote que se preocupa com vocês. A sua santidade não é tentar se mostrar bom para Deus, é entender que Deus é bom em você e deixar que isso seja produzido. Eu me lembro falando sobre vencer o pecado na mente. Uma vez um homem que tinha luta na sexualidade, decidiu viver numa montanha por anos. Depois desse tempo, ele desceu se gabando. Olha, há X número de anos, eu não caio no pecado sexual. E alguém que eu conhecia falou assim, mas há X número de anos, você não pensa em outra coisa, né? Ou seja, é claro que precisamos vencer o ato consumado.
mas também precisamos receber cura completa, até no pensar e no falar. Porque é daí que vão derivar as nossas ações. Fidelidade conjugal, ela acontece quando o cônjuge está perto ou quando o cônjuge está longe. Meu Deus! Principalmente quando o cônjuge está longe. Como se sustenta isso? Pelo Espírito, com a vitória a partir da mentalidade. Tem pessoas que não podem ficar 1 minuto com o computador sozinhos. Você está no ambiente certo. Mas chega a um nível de vitória que é possível estar horas com o computador sozinho, que a mente vai buscar outras coisas. Nem passa mais perto aquilo. É importante continuar vigiando, mas o pensamento sexualizado que a mídia tanto tenta impor na nossa cabeça, ele não pode ser destruído. Ele precisa ser substituído. Essa é a maior importância. Então, antes de corrermos aqui os pontos e então finalizarmos, eu quero pedir um vídeo que a nossa equipe preparou aí para que você assista à luz das armadilhas sexuais que tentam invadir nossas vidas e nossas casas e muitas vezes parecem realmente reais. Assim que o vídeo estiver pronto, pode liberar aí. Já voltamos. Vou apagar as luzes aqui na frente. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe. And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love También for each para other. todos los abuelos que tenemos en la familia, que los cuiden mucho y también que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios. Y también para esta familia bien especialmente, Na binaspasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at ang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Dos 7 bilhões de pessoas no planeta, 2,2 bilhões estão online. Há 247 bilhões de e-mails e 5 bilhões de mensagens de texto enviados a cada dia. Em 2010, uma pessoa passou em média mais de 18 horas por semana online. 40% das crianças nos Estados Unidos vão online e a internet já ultrapassou a televisão como sua escolha de meio de comunicação. Diariamente, 2,5 bilhões de mensagens pornográficas são circuladas.
E diariamente, 47% das crianças recebem mensagens pornográficas não desejadas. Estatísticas mostram que a idade média de ver pela primeira vez a pornografia são 9 anos de idade. 90% das crianças entre 8 e 16 anos já têm visto alguma forma de pornografia. 77% dos adolescentes antes de 18 anos tinham visto na internet. E 80% dos 15 aos 17 anos foram expostos à pornografia extrema. De fato, a indústria adulta diz que de 20 a 30% do tráfico vem das crianças. Mais de 1 bilhão de páginas web pornográficas está apenas a um clique. Metade de todas as famílias cristãs relatam que a pornografia é um problema grave e que aumenta a infidelidade conjugal por mais de 300%. Ainda assim, 67% dos homens, 49% das mulheres pensam que a pornografia é aceitável. Metade de todas as pessoas envolvidas em interações sexuais na internet perdeu interesse em relações sexuais com seus cônjuges. De acordo com a Academia Americana de Advogados, 68% de todos os divórcios envolveu um encontro com um amante novo na internet. Muitos pastores concordam que o apego pornográfico é a dependência mais prejudicial para a sua congregação. Ainda assim, em uma pesquisa conduzida em 2002, 30% de todos os pastores viram a pornografia na internet nos últimos 30 dias. E mais da metade fizeram isso no ano passado. De acordo com uma pesquisa conduzida em agosto de 2006, 20% das mulheres sofrem da dependência à pornografia. Mas há uma saída. Há lugares dedicados a restaurar famílias desfeitas e a educar os pais. Josh McDowell lançou uma campanha completa dedicada a lutar contra este problema. JustOneClickAway.org tem recursos e treinamento se você está sofrendo com essa dependência. A esperança está apenas a um clique de distância. Para mais informação, visite JustOneClickAway.org. Ok. Fortíssimo. Para vencer as distorções sexuais, primeiro, conheça suas limitações e tentações. 1 Tessalonicenses 4, 4 a 5. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Como seres humanos, precisamos vencer a característica de sabermos os piores defeitos dos outros para sermos especialistas quanto aos nossos próprios defeitos. Esse vídeo ilustra o tanto que a sexualidade aterroriza quando o assunto é mantido em sigilo, em oculto e acontecendo livremente. Mas essa é uma noite de quebrarmos o silêncio. E quando quebramos o silêncio, o inimigo é envergonhado e a nossa cura vem à tona. Quando ignoramos nossas fraquezas e desejos, isso é um sério perigo. Deus não tem problema com suas fraquezas, Deus não tem problema com seus desejos. Ao contrário, podemos submeter isso a Ele, para que não sejamos reféns das nossas fraquezas e desejos. Há pessoas que têm fraquezas em nível pessoal, sozinho, outras com o sexo oposto, outras com pessoas do mesmo sexo, alguns solteiros, outros já casados. Todos eles podem sim ser restaurados pelo poder de Deus, que criou a sexualidade. Antes de haver a versão distorcida da sexualidade, Deus já tinha feito a versão santa. Por isso Ele pode restaurar para o plano original. Responda, quais são suas maiores tentações ou frustrações na área sexual? Você pode escrever isso na sua apostila. Se você quiser escrever isso em outro meio, onde não fique facilmente acessível, fique à vontade. Você se flagra flertando ou sendo sedutor com alguém mesmo quando não tem essa intenção? Algo que pode ser percebido na hora, pode ser percebido minutos depois. Opa, por que eu agi assim e tratei a pessoa do jeito que eu tratei? Ou em outros casos, é necessário que alguém dê um toque. Um cônjuge falando, olha, nessa reunião aqui com as pessoas do seu trabalho e estudo,
eu percebi um jeito diferente de você lidar com o sexo oposto. Não sei. Existem níveis diferentes para que isso venha à tona. A área sexual já foi usada por você para conquistar alguém ou alguma coisa? Lembrando que tudo aquilo que envolve a área sexual conquistando algo tem a ver com prostituição. Segundo, respeite e honre o próximo. 1 Tessalonicenses 4, 6 a 7. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. A sexualidade não se resolve entrando no casamento. A sexualidade precisa ser resolvida para entrar no casamento, porque senão, num novo nível de batalha, ela vai se revelar com outros desdobramentos. E agora, essa pessoa não está mais sozinha. Ela ganhou uma responsabilidade maior. A sexualidade, ela está atrelada, olha que interessante, uma vez um especialista disse que quando fazemos um jejum de algo alimentar, estamos anulando a mesma área do nosso organismo que envia o impulso sexual. Quando você resiste a um impulso alimentar, de paladar, você está, quanto à sua parte biológica, domando também a sua área sexual. Por isso, a prática do jejum é muito importante para a vitória na área da sexualidade. Para que este impulso entre num nível em que podemos afirmar o seguinte: a sexualidade é uma péssima senhora, mas uma ótima serva. Assim como dizemos, o dinheiro é um péssimo patrão, mas é um bom servo. Você não pode ser refém da sua sexualidade. A sua sexualidade tem que estar debaixo do seu controle. Responda: você já chegou a forçar algo no relacionamento sexual? Terceiro, escolha o padrão divino. Escolha o padrão divino. Bom, então, você conhece suas limitações, você honra o próximo. Lembrando do seguinte: limites são o segredo para a verdadeira liberdade. Quando alguém dirige, por exemplo, numa autoestrada, existem os guardrails dos lados, não existe? Eles existem para que ninguém dirija naquela estrada ou para que ninguém se perca naquela estrada? Ao contrário, ele existe exatamente para que se possa dirigir. Da mesma forma, os limites na sexualidade existem para que a gente não se perca. Por isso, uma sexualidade sadia tem limites. Deus dá limites para nos dar a verdadeira liberdade. Quem não tem limites, na verdade, não é livre. Quando respeitamos o próximo, então escolhemos o padrão divino. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Por isso, tentar sair da esfera da impureza e viver em lugar nenhum não adianta nada. É necessário sair da esfera da impureza e entrar na esfera da santidade. Quem conversava sobre algo sexualmente imoral, precisa encontrar pessoas saudáveis que conversem sobre algo sexualmente moral. Homens que sentavam na mesa de um bar e falavam sobre as características das mulheres e coisas distorcidas, precisam se tornar homens de honra, que vão sentar para conversar juntos sobre como vencer na sexualidade e um orar pelo outro. Você não exclui o ambiente, você substitui o ambiente. Da mesma forma, as mulheres podem encontrar ajuda, se aproximando de pessoas que estão à frente e estão vencendo. Responda: você deseja viver uma vida sexual mais saudável? Responda então na sua apostila. E quarto e último, busque ajuda. Eu nunca ouvi a história de alguém que venceu a sexualidade sozinho. Ao contrário, ela pode piorar com o isolamento. Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, o primeiro passo para obter ajuda é compreender o que está errado e buscar pessoas ou grupos confiáveis para partilhar os seus erros.
E normalmente, um erro que precisa ser contado é aquele que a nossa mente imprime a seguinte mentira: não conte, não conte, não conte. Eu já vi pessoas compartilharem coisas que elas dizem assim: eu contei para mim mesmo que nunca ia compartilhar isso. Sabe o que isso quer dizer? O que ela mais precisava fazer era compartilhar aquilo. Porque quando você compartilha, você enfraquece o inimigo, anula a carne e abraça a sua cura. A jornada rumo à restauração da sexualidade pode até ser longa para alguns casos, mas sempre será possível. Vivemos num mundo, como falei, altamente sexualizado na comunicação. Como ouvimos no testemunho aqui, era necessário procurar uma revista, algo escondido. Hoje precisamos, igual aquele cara do Matrix, desviar das flechas de sexualidade na nossa sociedade. Você vai acessar um link, sem querer já está abrindo outro. Calma aí. Você vai abrir um e-mail, já chegou outra coisa. Calma aí. Mas o Deus é o mesmo. O Deus da vitória offline é o Deus da vitória online. Amém? Responda. Quais têm sido seus pecados sexuais? Só será possível vencê-los quando eles forem realmente colocados na condição de pecado. Não, mas esse é um segredinho meu. Essa é uma característica minha. Na nossa igreja nós chamamos o pecado pelo nome. Porque só assim podemos ser curados. Quando conhecemos a vontade de Deus, deixamos os conceitos do mundo para ter uma mente renovada, como diz a palavra em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Você sabe como o mundo está quanto à sexualidade. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Sua forma de pensar, sua mentalidade. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uau! Eu confesso que eu orava: Deus, me dê a sua boa, agradável e perfeita vontade. Eu fazia essa oração. Um dia, ao olhar para esse texto, Deus disse o seguinte: filho, não tem nada de errado você orar pedindo isso. Mas o segredo para receber a boa, perfeita e agradável vontade do Pai é fazer esses dois primeiros passos. Não se amoldar ao padrão desse mundo. O mundo vai por aqui quanto à sexualidade, então eu vou por aqui. Ser transformado pela renovação da sua mente. A forma como você pensou até aqui sobre sexualidade não precisa ser a mesma. Ela pode mudar e ela vai mudar em nome de Jesus. É impossível ficar nessa jornada de 30 semanas e pensar do mesmo jeito. Quando Deus quer fazer algo maravilhoso diante de você, Ele faz primeiro dentro de você, a partir da sua mente. Para então, aí é correr para o abraço, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na sexualidade, em todas as outras áreas das nossas vidas, que muitas vezes se desdobram e se ramificam da sexualidade. Pontos de fixação, uma realidade. A mídia, através de diversos meios, ensinos distorcidos e até exposição precoce na área sexual, desenvolve vidas sexuais distorcidas e fora dos padrões de Deus. Lembrando, se você está aqui hoje fora do padrão de Deus, há um convite maravilhoso, cheio de amor, para que você venha para o padrão de Deus. Consequências. Distorções e vícios sexuais causam danos muitas vezes irreversíveis, deixando marcas, feridas, infelicidade, vergonha e até bloqueios na área sexual. Só os padrões de Deus são os melhores e os corretos. E uma decisão muito nobre, inclusive. Se conheça melhor, seja honesto sobre a sua sexualidade. Conheça também os planos de Deus para a sua vida sexual. Respeite o próximo e tenha uma vida de entendimento sobre este assunto. Deus deseja para cada um de nós elevados padrões de relacionamento. E a pergunta facilitadora, se forem falar depois, é bom que reforça: como você avalia a sua história de vida na área sexual?